Antes da gente falar de Bitcoin, existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que é dinheiro de verdade? A maior parte das pessoas pensa em nota ou o número da conta, mas isso, na boa, é só a forma final. O dinheiro ele é uma tecnologia social, uma ferramenta criada para resolver um problema muito específico. Como coordenar trocas no tempo. Antes do dinheiro, as trocas elas eram diretas. Eu tinha peixe e você tinha trigo. Isso só funciona quando as duas vontades se coincidem. Quando eu quero exatamente o que você tem e você quer exatamente o que eu tenho. Esse problema tem um nome clássico, dupla coincidência de desejo. Mas ele limita qualquer sociedade que tenta crescer. Foi aí que algumas coisas começaram a ser usadas como dinheiro. Sal, conchas, gado, pedras raras. Não porque elas eram bonitas, mas porque elas tinham características úteis. Ao longo da história, os melhores dinheiros compartilhavam 4 propriedades: durabilidade, portabilidade, divisibilidade e a escassez. Escassez aqui que é o ponto central. Escassez significa dificuldade real na criação. O ouro ele venceu essa seleção natural por um motivo simples. Ele é raro, difícil de extrair, não apodrece, não pode ser criado por uma decisão humana. E durante séculos o ouro funcionou como dinheiro, não por decreto, mas por uma escolha coletiva. Isso impunha uma disciplina. Para você ter mais dinheiro, ele precisa trabalhar mais. Mas o ouro ele tinha um problema. Ele não era prático para uma economia que estava em escala. Ele é pesado, difícil de transportar, difícil de proteger. E é aí que surgem os intermediários, os bancos custodiantes. As pessoas depositavam ouro e recebiam recibos. Esses recibos, por sua vez, eram muito mais leves, mais rápidos, mais eficientes. No começo, cada recibo correspondia à onça do ouro real. Mas com o tempo, os emissores perceberam algo. Nem todo mundo resgatava o ouro ao mesmo tempo. Opa, então aí começou a emitir mais recibos do que realmente existia de ouro no cofre. Esse é o nascimento do sistema de reservas fracionárias. O dinheiro ainda parecia sólido, mas já não era totalmente lastreado. E aqui acontece uma mudança estrutural muito importante. O dinheiro ele deixa de ser escasso por natureza e passa a depender da confiança. Confiança onde? No custodiante, no emissor e no sistema. Avançando no tempo, isso se formaliza no padrão ouro. Moedas nacionais prometem conversão em ouro, e isso impõe limites, ele impõe disciplina. Mas sabemos que os limites eles são incômodos para os sistemas políticos. Guerras, crises e déficits. Tudo isso exige um gasto, e gasto, a gente sabe, exige dinheiro. Em 1971, esse limite ele cai. Quando o dólar deixa de ser conversível em ouro e o dinheiro passa a ser totalmente fiduciário. Fiduciário ele vem de fides, fé, confiança. O dinheiro então passa a valer porque acreditamos que ele vale. E isso daqui é importante você entender. A partir desse ponto, emitir dinheiro deixa de ter um custo físico e ele passa simplesmente por uma decisão política. E aqui eu estou falando das moedas principais: euro, dólar e o nosso real. Quando o sistema pode criar mais unidades sem restrição real, ele tende a testar esse limite. Opa, até onde eu posso ir? Isso não é um julgamento moral, isso é um incentivo. Emitir um dinheiro ele resolve problemas no hoje, no curto prazo, mas ele cobra um preço lá na frente, lá no longo prazo. E esse processo tem um nome muito conhecido entre nós aqui: inflação. A inflação, de uma forma simples, é quando a quantidade de dinheiro cresce mais rápido do que a produção real da economia. Mais unidades disputando os mesmos bens. Então cada unidade vai valer menos, porque eu tenho muito mais. Esse efeito não é distribuído igualmente. Quem recebe o dinheiro lá atrás, primeiro, se beneficia, e quem recebe por último, paga a conta. Esse fenômeno ele é conhecido como efeito Cantillon. O resultado ele é sutil, mais profundo. Perda gradual do poder de compra, distorção de preços, transferência silenciosa de riqueza. O dinheiro passa a funcionar muito bem como meio de troca, mas muito mal como reserva de valor. E aqui a gente chega a um impasse histórico. O ouro ele era escasso, mas não funcionava no mundo digital. O dinheiro moderno funcionava no mundo digital, mas não era escasso. Por décadas essa lacuna ela ficou aberta. A humanidade tinha sistemas financeiros cada vez mais rápidos, cada vez menos confiáveis no longo prazo. E então surge uma pergunta inevitável: seria possível criar um dinheiro que fosse digital como um sistema moderno e escasso como o ouro?
sem depender da confiança de emissores, sem depender de intermediários e muito menos de decisões políticas. Um sistema onde as regras não mudam porque alguém quer, mas quando todo mundo concorda. Um sistema onde emitir mais unidades não é por decisão humana, mas sim por uma regra fixa estabelecida. Escassez não como promessa e palavra, mas sim como uma estrutura. Essa pergunta não nasce no código, ela nasce na história do dinheiro. E é aí que surge o Bitcoin, que não surge como um investimento, não surge como uma moda e também não surge como uma resposta a preço. Ele surge como uma tentativa de resolver um problema monetário que atravessa séculos. Entender isso não significa você concordar comigo, não significa você adotar e também não significa você comprar. Significa uma coisa: você compreender o que Bitcoin realmente é. Não uma aposta, mas uma proposta, um propósito. E é a partir daqui que essa história continua.